Hoje a Rai não vai poder participar, ela teve um atendimento com urgência, né? E aí eu mesmo vou passando as, a parte escrita também, né? Deixa eu achar o livro aqui. A gente parou, então, no finalzinho do capítulo 1. Página 112. Isso. Antes de avançar para... 102, né? Eu queria voltar um pouquinho nessa parte, aqui mesmo, ainda nessa coisa da Terra como uma nave, né? Tem um ponto 102. que eu fiquei pensando aqui, quando ele fala, um pouquinho antes ainda, deixa eu ver. Não, é isso mesmo, 102, tá certo. Quando ele vai falar que assim, né? Aqui ele está preparando a conversa para poder fazer a análise dos estudos de caso dele, né? Então, de certa forma, ele está criando um instrumental, ou apresentando um instrumental com o qual ele vai avaliar esses casos que ele estuda, que são o Haiti, né? A Guadalupe e Martinica e Puerto Rico, né? Ele é da Martinica, né? Então, o caso que ele já está, né? Os países que ele está ambientado, e ele participa até de um movimento que ele cita aqui, depois eu vou encontrar ao certo, mas né, onde ele está engajado também, né? Embora os estudos dele sejam na França. Então, é um momento que ele vai fazer olhar para um estudo de caso, né, para casos que vão traduzir um pouco do que ele está querendo dizer, né? Ou vão manifestar isso que ele está apontando, né? Mas antes disso, aqui na 102 ainda, ele vai dizer, deixa eu postar um zoom maior. Quando ele fala, tem uma coisa que me chamou a atenção, assim, não sei se eu concordo tanto com ele, que ele fala, né, a consequência desse matricídio é uma relação de estranhamento dos humanos na Terra, que os outros humanos sem solo, né. Aí isso faz com que a Terra não seja mais o lar berço dos humanos, mas uma paradoxal permanente condição temporária, uma humanidade sem seu lar. E aí os humanos povoam a Terra com verdadeiros astronautas, né. E isso me parece transmitir o legado colonial, de certa forma, né. O que nos resta nesse momento histórico que a gente vive agora, se não olhar para a Terra e encontrar esse certo estranhamento, né? Perceber que a gente, embora estejamos, né, embora a gente esteja ligado à Terra, seja dependente dela, faça um esforço de retorno, de reconciliação, de vinculamento, né? Persiste um tipo de estranhamento. Pelo menos essa é a minha percepção, assim. Eu não sei se isso para vocês confere, né? Se a experiência de vocês é parecida, assim. Porque o processo histórico de alienação, né, expropriação, e depois com urbanização, né, aprofunda tudo isso, né? Uma urbanização grande, assim, grande escala, grandes centros urbanos, né? E que parece que a gente nem sabe de onde vêm as coisas, né? Parece que a gente só existe aquele mundo, né? Ele é um mundo autônomo. Ele as teias, as redes de dependências estão por baixo né, do concreto, elas são invisibilizadas, né? Me parece que essa é uma condição, então, que a gente foi historicamente sendo colocado nela, né?
E aí não é simples, né? Não é de uma hora para outra que a gente pode fazer um movimento de retorno ou de ressignificação disso. Algumas pessoas que têm vínculos tradicionais mais fortes, né? Ou que está em certos contextos, por exemplo, de grupos e movimentos ambientais, né? Acho que ainda consegue ter esse caminho um pouco mais claro. Mas logo depois ele vai seguir aqui, né? Eis um dos importantes paradoxos do discurso ambientalista globais. É somente com um estranhamento radical em relação à Terra, de todos os homens do seu conjunto, que se torna possível fazer a Terra um lar, né? Ao contrário do que sugere Bruno Latour, o pensamento da Terra de Lovelock não é daqui de embaixo. Somente afastando-se dela de muito longe e lançando de volta um olhar ao planeta, a partir de um ponto qualquer no espaço, que se torna possível fazer dela um lar. Isso me faz pensar assim que esse estranhamento já estava instaurado, né? A diferença agora é que a gente nem tinha um olhar para a Terra, em grande medida. Não vou dizer a gente assim, a gente, nós, mas os seres humanos de forma geral, modernos, né? E a preocupação ecológica ocidental, né, que parte de dentro dos ocidentais, ali desde a Rachel Carson, né, e que o Lovelock é devedor, e depois também as coisas que ele vai ajudar a influenciar, né, os movimentos ali, por exemplo, com relação à preocupação com a camada de ozônio, tantas coisas que vieram, né, e agora a esteira da questão climática, principalmente, né. Tudo isso vai me fazendo pensar que o estranhamento já está instaurado. A diferença é que agora a gente está sendo levado, né, porque a incidência humana está tão difundida, a gente começa a ser levado a ter esse olhar para a Terra, né, e passa a ser uma necessidade, uma questão que se impõe, né, não para todos igualmente, né, mas para mais pessoas, para cada vez mais pessoas. Então, quando ele fala que é a partir de um estranhamento, né, e não de um reconhecimento, talvez, alguma coisa nesse sentido, eu acho que é natural que seja assim. É natural no sentido que, porque já estava assim, né, e não tem muito de onde ser diferente para a maioria dessas pessoas, né. Mas um ponto que eu discordaria do Malcolm aqui, se eu entendi bem ele, é que por mais que se dê por um olhar do alto, né, esse olhar de overview, né, quando se pensa em Gaia, a gente pode ter um meio termo, né, entre um olhar do overview, né, overview vocês entendem, né, aquela visão total da Terra, e um olhar muito microscópico, digamos, né, muito de um zoom muito grande aqui no agora, né, no nosso dia a dia, assim, que é esse olhar lateral da Terra, né, que permite a gente ver tanto um pedaço ali do solo mesmo, né, do daqui embaixo, quanto essa ligação com o todo, né? Porque a Terra nos força a pensar também de uma forma mais ampla, de uma forma sistêmica. Né? O pensamento sistêmico não acontece por acaso, por uma preferência teórica. É a forma, né, que a filosofia ocidental, cada vez mais desconstruída, talvez, né, no pensamento sistêmico, foi conseguindo dar conta desses fenômenos que ela foi encontrando. Né? Então, esse ponto, a gente parou mais ou menos aqui, foi aqui, né, no último encontro, e eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, assim, não sei como que parece, como que soa para vocês essa discussão, assim. Eu não consegui captar muito bem o ponto que você está dialogando, não consegui pegar o seu diálogo com ele, assim, esse ponto sistêmico agora. É porque aí é como se eu tivesse, assim, o que eu entendi daí, quando eu li, e que também achei a escrita é um pouco difícil às vezes, né, a maneira como ele traz. Mas eu imagino que ele esteja fazendo referência àquele momento singular do movimento ambientalista também, que é a visão da Terra como o Carl Sagan, o ponto pálido azul, né? Uhum. A própria excursão dos astronautas no lado sombrio da Lua, quando olha para a Terra e consegue ver a nascer da Terra, né? Aquela foto emblemática. Me parece que ele está falando sobre isso, assim, que incrivelmente nós só conseguimos nos enxergar terráqueos quando vamos para um extremo desse, assim.
e não quando nós estamos pisando no solo, assim. Eu entendi como se ele estivesse fazendo uma crítica nesse sentido. Ao mesmo tempo, e aí eu fiquei um pouco querendo que eu ouvi uma outra coisa dele também, que é a importância disso também, né? Mesmo que tenha sido à distância, querendo ou não, isso mudou a perspectiva de muitos cientistas na época. Tem algumas pesquisas também sobre esse evento na mentalidade europeia, assim, né? Se bem que não dá para fazer. É como no final tem um documentário que fala sobre esse evento. E aí, no final, o astronauta, um dos astronautas que participou, que fez a fotografia da Terra, ele diz: por um momento, nós tivemos esse olhar, mas logo depois as coisas voltaram ao normal. Assim. Eu acho que ele está dialogando com esse momento aqui, mas. Sim. Parece que foi um furo na mentalidade Ah, ocidental, né? Um tipo de ruptura, assim, que, como o próprio astronauta disse, logo depois parece que já não estava tão forte assim, né? Se isso é fechou. muito doido, porque no documentário, depois eu li alguns artigos sobre ele também, a NASA não queria saber da Terra. Eles nem orientaram para tirar fotos da Terra. Assim. Foi os próprios astronautas que, quando viram, que eles pediram para fazer uma investigação da Lua. E aí viram que a Lua era um grande planeta cinza. E aí não tinha nada na Lua, era só cinza, cratera cinza. E de Isso. repente eles veem na Lua, é muito doido isso. É o do primeiro encontro que eu faço desse meu trabalho, é sobre isso também. E aí, de repente, eles veem da Lua a Terra nascendo, ó, que nem o Sol daqui, né? E ele vê aquela Terra bonita, colorida, né? Aquática, enfim. Aí eles ficam, nossa, a gente tem um planeta maravilhoso, com vida, né? Com essa diversidade, essa pluralidade de vida no planeta, e, no entanto, a gente tá aqui na Lua fazendo o quê? Tipo? É muito. Eu É, que... eu, pode falar. eu também, eu acho, não sei, desse trecho me vem assim, que a sensação, o torpor é tão grande, né, que é preciso um despertar a partir da sensação de estranhamento, né? O reencantamento passa pelo estranhamento, passa por o sentir, não sei, para mim é um pouco nesse sentido, assim, que é preciso causar esse mal-estar. A sociedade está tão anestesiada e tão frenética nesse ritmo capitalista, sempre acelerado, do aceleracionismo, enfim, sei lá, tantas teorias, que é preciso gerar mesmo um mal-estar, um estranhamento para se reencantar, para se reapaixonar e para se reconectar, então, com a Mas vida. ele tá. Me parece que a provocação que ele está fazendo é desse paradoxo, tipo, quer dizer que a gente tem que ir para o meio do espaço para a gente se reconectar quando a gente está aqui no contato com ela, assim. Eu acho que ele está fazendo esse tipo de crítica, assim, como se a gente tivesse realmente perdido o solo, assim, fora do solo, como ele fala aqui. E o meu ponto, assim, é que ele parece ser um tanto cético em relação à possibilidade dessa percepção que está fora do solo se tornar no solo, né? E eu acho que É. essa passagem é possível, assim. É porque, Eu acho que contribui também a visão da Terra, tanto que eu trago nesse meu encontro, mas eu não sei, eu não consegui ver se você estava dialogando com isso. E aí por isso que eu fiquei sem dúvida. quando eu falei overview, né, é a visão do todo, né? Essa coisa Hum, que encapsula a Terra no... Por isso que eu gosto muito dessa coisa aqui do Latour, né? Aí eu já estou mostrando também minha preferência teórica, né? Que sim. Onde é a esse Terra? É, mas aí no Diante de Gaia que ele fala sobre isso, né? Que Sim. no recorte lateral, você consegue congregar um pouco dessa visão total, que ela tem o seu papel, porque a gente está se dando conta do tamanho dos processos terrestres, da dimensão deles, né? E, ao mesmo tempo, ela permite que você enxergue onde a atmosfera toca no solo, e o solo nela, né? Esse ponto de possibilidade, onde a vida se manifesta melhor, talvez, né? Ele fala que é uma fina camada, né? Gaia é só aquela camadinha, não é a Terra, né? Não é a totalidade do planeta. Quando você olha distante, você vê uma fina camada que vai de poucos metros abaixo do solo a poucos metros acima enfim, do topo das árvores, né? Ali tem quase toda a atividade vital, né? Num trecho muito, você pegar isso em metros quadrados e comparar com o tamanho da Terra é mínimo. É, um- é- Uhum. e aí por isso que o Lovelock faz uma analogia que eu gosto, né? Que é de pensar Gaia como a relação com uma casca de árvore, né? Como a árvore, a casca
tá meio que morta, né? Mas ali existe entre a casca e o tutano dela tem uma atividade vital também acontecendo. Então, essa coisa que está entre o vivo e o morto, né? Essa fronteira, assim, da existência. Enfim, acho que tem o overview, se você ficar preso nele, né? Ele é uma visão muito perigosa porque ele favorece essa visão da Arca de Noé que está falando mesmo, né? De um gerencialismo, né? A gente vê tudo distante e de fora, né? Ou como se a gente estivesse em outro lugar, a gente assim, né? Os governantes, as lideranças globais, né? Vão dando direcionamentos do que deve ser feito, né? Sem ter nenhuma vivência com tudo isso, né? E isso, com certeza, é uma visão gerencialista, muito problemática, né? Mas eu acho que ela, não é por causa disso que a gente tem que jogar tudo fora, né? Eu não sei se ele está fazendo necessariamente isso, mas eu tenho Também não a entendi impressão. assim, o que ele quer dizer. Quando ele diz então a Terra é literalmente inabitável. O que ele está querendo dizer com isso? Acho que é essa terra onde não é inabitada, talvez também, né? De onde as pessoas que estão vendo a Terra, o overview, né? E pensando o que fazer com ela, não estão nela. Uhum. Então, eu não sei se é bem isso que ele está dizendo, porque ele está literalmente inabitada, né? Porque você pensa, Literalmente é muito forte, né? Quando ele diz inabitável. É porque o sentido de habitar dele é outro, não é isso? É mais não, profundo, né? acho que por isso que eu falei, talvez seria uma tradução melhor, não sei se é uma questão de tradução Uhum. realmente, mas literalmente inabitada, porque eles vão estar desde a estação espacial ou de um foguete, Ah, alguma coisa assim. Então, o astronauta ele não está habitando na Terra, né? Muito embora tudo que ele tem vem da Terra e existe uma conexão muito umbilical. Ninguém fica para sempre na estação espacial, né? Se não tiver idas e vindas ali. uhum, uhum. Mas, mas inabitada, a Terra é desolada. Sem fixação, os humanos são dessolados, né? Porque o astronauta está solto mesmo no ar, olhando de fora, e quando ele passa essa visão para os governantes, eles repetem essa percepção, né? Da distância, Uhum. descolamento. Então, eu concordo muito que existe esse risco, e vindo do campo de relações internacionais, onde sempre se pensam as macroestruturas, os processos de governança global, né? Que aí a governança global vem muito dessa noção de, vamos pegar os dados científicos, né? E a partir deles, a gente pode pensar boas políticas, né? As políticas corretas. Então, basta ter as informações, a ciência certa, a ciência do sistema Terra, né? E a partir dela, pensar instituições boas que vão implementar essas políticas e a gente consegue ter uma mudança global, né? Que é repetir essa lógica de que a gente consegue dar conta de tudo como um tipo de máquina, né? Os engenheiros da Terra e Total. os terapeutas da Terra também, né? Os É uma terapeutas. lógica patriarcal de dominar, melhorar, supõe-se poder melhorar. Ao mesmo tempo, esse intermédio da ciência é uma abstração. Uhum. É uma abstração porque ela não dá conta do todo, da complexidade. Então, acaba se. E sem falar do próprio interesse que está movido pelo capital, né? Então, Sim. a coisa fica bem delicada mesmo de se fazer. E No parágrafo seguinte, ele vai para um lugar da casa que é bem interessante também. Pode continuar, viu? é só dizer que é uma ciência que se presume conhecedora, né? Ela vai, como que eu posso dizer? Tem uma bibliografia que vai discutir isso, né? Que ela imagina que tem um sujeito global, um sujeito que, com a informação certa, os antropocenólogos, né, falam muito disso. Nós não sabíamos, né? A gente não sabia que a Terra funcionava assim. Agora nós sabemos melhor. E agora que nós sabemos, a gente chegou num tipo de maturidade, né, um ponto de maturidade, a gente é capaz de implementar a política certa. Você falou do patriarcado, né? Agora nós somos adultos, né? E sendo adultos, a gente pode fazer a Terra funcionar como ela deveria, né? Ela está estragada. Não foi a gente que está rompendo com ciclos, né? Ela está Vai. malfunctioning, né? Ela precisa ser. Até coloquei na minha tese que tem uma poesia do Drummond, O Homem e as Viagens. Não sei se vocês conhecem esse texto. Dá até para a gente ler ele aqui. É a do Krenak, que ele cita no livro?
Eu não sei se ele cita, capaz que ele cita essa, da Ele cita na banderola, vida né? útil, né? Que ele... Pode É, falar. enfim, dá pra gente ler o poema como um todo, mas é porque tem uma parte que ele fala, como um gênio sofisticado e dócil, né? Hum. A terra vai sendo moldada, né? Então, Queria ver esse. eu, Qual o nome da poesia? o homem, as viagens, vamos dar uma lida nela. O homem, as viagens. As viagens. Drummond. Tem, inclusive, um vídeo, né, um áudio no YouTube Hum. dele próprio recitando. Bem Que bonito. legal. Deixa eu Aí abrir. encontrei. Eu amo essa poesia. Ela está Tá na na tese? entrada, tá no epílogo do. Na epígrafe da tese? Que Aham, mano. é Que epígrafe. mano. Porque reflete muito o que eu estava querendo ah, trabalhar ali mesmo, né? Aqui ele começa. O homem bicho da terra tão pequeno. é, o homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra, o homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem o homem e descem em Marte. Pisa em Marte, experimenta o Marte, aliás, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto? É isto? Idem, idem, idem. O homem fuga a cuca se não for para a Júpiter. Proclamar justiça junto com a injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e, mas que chato é o sol, falso touro espanhol do amado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem, estará equipado, a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene e suspeitada alegria de conviver. É bonito mesmo. Eu É, já tinha visto alguns trechos dessa, mas nunca tinha lido inteiro. Que legal. ela é maiorzinha, assim. Aí a provocação do Drummond é maravilhosa, né? Porque ele, é exatamente o que você falou do documentário, e eu até assisti ele há algum tempo. E ele vai dizendo que, o astronauta, né? Que eles ficaram olharam para a Lua e, uau, a Lua, né? Crateras, e que depois de algumas horas era tudo igual, né? Era Não, tédio. Beleza. não tinha novidade, não tinha. E aí é o que ele está dizendo, Lua humanizada tão igual à Terra. Aliás, nem igual, né? Pior, mas assim, o homem Pior. chateia na Lua. Até hoje, né? Agora o quê? Marte. Lua não é novidade mais, não tem graça, né? E Marte vai perder a graça do mesmo jeito, né? Porque ele não há encontro, não há é só uma apropriação, né? Maturana vai falar sobre esse patriarcado que é uma tentativa de realmente se apropriar é uma superficialidade mesmo, né? Eles não vão entrando em contato. Não tem o encontro, igual você falou, o encontro, mas também a afetação mútua no encontro, né? A A alegria. transformação. Porque aqui você vê que o modus operandi do ser humano é o mesmo, né? Ah, Seja qual o planeta, o lugar que ele tiver. E aí a provocação final, acho que diz muito do tempo que a gente está vivendo. Parece que Drummond aqui foi um profeta, né? Ao acabarem todos, né? A gente não precisou de acabar todos, mas perceber a inutilidade disso, né? Só resta o homem e aí estará equipado, né? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, né? Então, seu coração experimentar. Legal. pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem.
Impressionante, né? Como ele já tinha essa percepção lá atrás. Descobrindo suas próprias inexploradas entranhas, a perene suspeitada alegria de conviver. Porque, em última instância, que o Drummond está, como que eu posso dizer, não é só crítica, denunciando, né? É essa incapacidade da convivência mesmo, né? E se Essa, alegrar com isso, né? Também. Se alegrar com isso. a lógica de conquista, ela não permite a troca, o aprendizado mútuo, né? E aí, para mim, a ponto que eu acho que a gente pode fechar assim, essa primeira questão é o que a gente faz com o estranhamento, né? Se a gente se mantém como estranhos, né? Um estranho que vai dar sequência nesse processo de colonização, deixa eu mudar aqui para a gente voltar para o link, ou se a gente, percebendo a estranheza, consegue então falar, então vou me abrir para a alteridade, né? Vou me dando conta que eu me distanciei, me alienei dessa fonte que é a minha casa, minha existência, ou mais que casa, né? Que é o ponto que a gente vai passar agora também. A parte de quem eu sou, né? Eu, então, sou convidado a aprender a conviver novamente, né? Nas entranhas, né? Que é uma viagem difícil e dangerosíssima, né? Perigosa, Uhum, né? Não uhum. tem um tipo de ressalva do Drummond, né? Eu gosto disso também. Total. Lembra muito, tem um livro do La Rosa, que é o Tremores. Ele vai falar desse risco do encontro com o outro, assim, com a alteridade mesmo. É bem Sim. maravilhoso esse trecho. A gente, de certa forma, é ameaçado pela autoridade, né? É? Mas a ameaça não é necessariamente de vida, né? Assim, é a ameaça de não poder ser mais o mesmo, né? De mudar, de transformar-se. Eu acho que fico com esse ponto, assim, que a questão, o problema não é se aproximar pelo estranhamento, né? Mas é permanecer nele. É não, diante do estranhamento, não buscar uma aproximação, né? Naturalizar o estranhamento, é assim mesmo, é essa outra coisa aqui, e agora a gente conhece ela distante, né? De uma distância segura, né? Que não me afeta, e agora a gente governa ela melhor, né? Então, sair Uhum. dessa Ou, posição. ou, ou também de busca de estranhamento em estranhamento, né? Um pouco que a gente vive, a sensação que eu tenho é que a gente quer que o estranhamento é incorporado, ele é quase colonizado de novo, ele é domesticado e a gente quer um outro estranhamento maior ainda, depois vamos outro, e aí vai de estranhamento. Ao invés de uma aproximação, né? Tudo menos aproximação. E aí, já dando sequência, né? Quando ele vai falar aqui sobre a Arca de Noé, a sobrevivência de uma família, né? Vamos ver tudo. No âmbito político, o principal problema da cena da Arca de Noé, diante da tempestade ecológica, consiste em amalgamar a história e a sobrevivência de uma família, a de Noé, a história e a sobrevivência do mundo, né? Isso significa confundir oikos, o lar, e a polis, a cidade. Mas não se pode utilizar o mesmo relato, nem o mesmo foco para uma moradia e para o mundo. Dizer que a Terra é a casa da humanidade é reproduzir para a totalidade da Terra a fantasia excludente que visa esconder a pluralidade de atores e evitar essa tarefa política humana de compor um mundo com o outro, viver junto. Essa política do embarque não é nada mais do que um abandono do mundo. Então ele faz uma diferenciação de novo que já aparece antes, né? A diferença do mundo e a Terra. E a gente pode ainda dizer da casa, né? A diferença da casa e do lar. É curioso porque esse discurso da Terra como casa é tão forte, né? Repetido assim, por figuras, inclusive, que eu respeito, assim, né? Assim, nossa, falhou o nome agora daquele padre, né? Gente, Leonardo Boff Boff, isso. Ele não é padre, é teólogo, né? não é mais, né? É, então, é, e assim, a questão é o que se entende por casa também, né? Porque ele fez uma diferenciação de
oikos como lar, né? Diferente de casa, que a gente pode, enfim, aí tem sempre essa questão de tradução, né? Se a casa, então, é vista como um tipo de construção, né? Como esse espaço que ele vai dizer que é da cidade, né? Que não tem o viver junto na casa, né? Porque tem muitos pontos que ele traz que são interessantes, mas tem muito a ver com a interpretação que ele dá para as palavras, né? Para poder dizer, olha, não vamos pensar na Terra como casa, né? Mas realmente, assim, a Terra é muito mais do que isso, né? Ela não é necessariamente, quando ele traz aqui, né? Fantasia excludente que visa esconder a pluralidade de atores e evitar essa tarefa É isso. política de Ele compor está um... indo para esse lugar. Isso. Pode continuar, desculpa. Uhum. Não, não. Assim, o que eu tô entendendo que ele está colocando aí, que eu acho que é um insight que esse pessoal que está pensando nesse pluriverso, nesse âmbito desse pensamento selvagem, ele está trazendo um aspecto de que transformar também a Terra numa ideia de casa é como se fosse domesticar e retirar o conflito, porque quando você está em casa, você está tranquilinho. Tô em casa, aqui a gente se entende, na verdade, o ambiente do mundo ele é político. Uhum. Então, ao invés do doméstico, o mundo ele é político. Ele vai exigir que a gente viva numa constante com diálogo, encontro com o outro, com esse diferente, aceitando o outro na diferença, mas não é uma casa, Uhum. um conflito, é um encontro, é um tremor, é um risco, é um perigo, né? E na casa a gente se sente seguro, tá? Estamos em casa. Então ele está dizendo isso, assim. Tentar fazer isso é tentar também universalizar, é o próprio colonialismo também. Sim. Entender a Terra como uma casa é a proposta do colonial, civilizar, organizar isso aqui. Né? Acho que ele está indo por Uhum. aí, assim, ele está fazendo uma crítica a essa tentativa de olhar para a Terra como esse lar. E não é um lar, é uma polis, né? É um local onde precisa se conviver e debater. Acho que até é um lar, mas é um lar de muitos seres, né? Pode ser. E aí, talvez não seja a polis, porque a polis, ela é a cidade que domestica, né? Sim, é o pluriversal, o pluriverso, o mundo em onde cabem muitos mundos, né? É, Em que todos esses mundos eles são dignos e podem conviver, dialogar. A utopia, nesse caso, é essa, né? ele fala, isso significa confundir o oikos, né, eco, né, da ecologia do lar, com a polis, porque a polis, ela passa uma sensação de diversidade, mas é aquela diversidade dentro do universal, né? Do São Estado. muitos homens brancos, cidadãos, decidindo, né? Que também é outro lado do doméstico, né? Um pouquinho maior que o doméstico é o civil, né? É só uma expansão um pouquinho maior, mas o civil é o composto de domésticos, né? Enquanto você trouxe essa coisa de domesticar, realmente, eu achei que foi E muito ele certeiro, fala, assim. ele fala pluralidade também, né? Se alinhando com essa perspectiva pluriversal mesmo. Sim. Gostei muito dessa parte dele, eu grifei, deixei guardadinho. E aí ele vai trazer mais no final aqui da página, aliás, um parágrafo, né? Que os Noés, Essa ele daqui é vai, a nossa aula qual, Gustavo? Essa é a esse é nossa o aula? nosso quinto encontro, né? Quinto encontro. Seria a gravação 5, é isso? Isso. É só para É, eu grifar aqui para depois rever. e aí ele vai trazer aqui, né? Que ele fala, não sei se vocês querem passar brevemente a história do Noé, né? E até ele fala logo, eu passei aqui, do sujeito global. Agora que eu estou me dando conta, é uma bibliografia aqui. Eu trabalho com uma bibliografia que discute isso e ele também traz, né? Apagando os sujeitos, a ecologia da Arca de Noé erige o sujeito global, o homem, a humanidade, né? Hum. Cadê? Aqui. Hum, Pelo embarque, os sujeitos são deixados à margem da origem à humanidade. Essa Os amálgama, sujeitos, os sujeitos, no caso, em sua singularidade, não é isso? isso.
que exclui o que não é humano também, né? Ele está Uhum. trabalhando em cima do livro do Serres, Michel Serres, é Hum. o Contrato Natural, né? Que é um Uhum. livro que ele propõe, eu não li, mas eu lendo o Latour comenta bastante dele, né? Que a gente estaria em um tipo de conflito com a natureza, né? Que até aí é isso mesmo, e que seria preciso fazer um novo contrato, não mais social, mas contrato natural, né? Para poder pacificar as relações com a natureza, né? Que parece uma ideia razoável, né? A gente está em conflito, a gente precisa pacificar. Mas aí o que o Latour discute, e aqui o Malcolm também está discutindo isso, né? É quais os termos para se dar essa paz, né? Porque se for a paz da domesticação, né? Hum. Do gerencialismo, né? A paz que um engenheiro tem com a máquina, que funciona bem ou mal, né? Uma violência disfarçada de paz, né? Uhum. E uma coisa que o Latour traz, muito influenciado pela Stanger também, é que na modernidade instaurou um estado de guerra com a natureza, com aquilo que ela chamou natureza, né? Mas ela nunca reconheceu essa guerra, porque a guerra só pode se dar na modernidade na verdade, em qualquer lugar, né? Entre entidades, se não iguais, que são proporcionais, assim, né? Então, entre estados, né? Entre nações que têm, enfim, é, humanos que governam e são racionais, né, e tudo mais. Então, não se poderia fazer guerra contra a natureza porque ela nem sequer é uma agente, uma entidade, né, que supre essa demanda de ontológica de ser, né, de ser um ente. Então, ele vai dizer que, aliás, isso é da Stanger, que diante disso, o que se pode fazer então são operações policiais, né? A natureza é um espaço não pacificado pelos seres humanos, não domesticado. E aí tem que vir essa operação policial para pacificar, né? Não é uma guerra. Por isso que quando vem a operação policial no morro, por mais que tenha fuzis, dezenas de mortos, uma violência tremenda, não se chama de guerra, porque teoricamente, ele é só você nem está reconhecendo a alteridade política do outro. É só um espaço mal domesticado que precisa ser ajustado, né? Então, ele extrapola esse pensamento da operação de paz, ele, a partir da Stanger, para a natureza como um todo, né? Então, acho que é um pouco nesse plano de fundo que o Malcolm está discutindo, né? E aí ele vai falar, enfim, que existe um tipo de apagamento dos sujeitos, né? E aí, a partir do mito de Noé, que é interessante, que é uma mitologia que já me agradou muito, assim, eu já vi mais sentido nela, né? Hoje eu tenho sentimentos ambíguos, assim, que ele vai dizer que, por exemplo, Cã foi amaldiçoado por Noé, né? Que ele vai falar que tem uma história, né? Quando a gente pode passar pelo mito de Noé, né? Eu já fui muito estudioso da Bíblia, né? Principalmente essa visão ecológica da Bíblia. Enfim, podia ter feito uma pesquisa era nisso, mas porque eu vim desse lar cristão e tive, enfim, um longo processo de lidar com essa formação, assim. E aí, enfim, o mito de Noé, ele é interessante porque tem ali uma humanidade caída, né, que está, enfim, se rendida a um processo egóico, né, de violência, de exploração dos outros. E aí Deus, criador de todas as coisas, né, que tudo sabe, fala, olha, deu errado esse projeto aqui, né, e vou recomeçar com aqueles que me amam, né, me temem, que ouvem minha voz. Aqui é uma coisa meio complexa, mas porque um ser todo que tem todo esse conhecimento, toda a sabedoria, cria seres para depois dar um restart de novo, né? Enfim, são as questões teológicas que aparecem. Mas indo direto ao ponto, o mito é conhecido, mas tem a segunda parte, né? Ele chama Noé, Noé constrói a arca, a despeito de todo mundo duvidado, que ele estava acreditando, né? Começa a ter o dilúvio, ele e a família entram, né? O resto da humanidade fica de fora, morre afogado, né?
animais e as plantações e tudo, e Deus encaminha pares de animais para poderem subir na arca, etc., né? Então, ele preserva a biodiversidade do planeta ainda. Muito embora, imagino que quando eles escreveram o mito, eles não estavam pensando no planeta, eles estavam pensando na Terra, enquanto aquela região que eles viviam, né? Não sei. O ponto é que depois que passa todo o processo, o navio encalha numa montanha, eles descem, Noé planta uma vinha, né? Um vinhedo, e faz um vinho daquilo, se embebeda, fica nu, chapado. Essa parte não é tão contada na igreja, né? Fica doidão. Eu não conheço, não, eu não conheço esse mito todo, não. Ele enche a cara de felicidade. E aí, Cã, que é esse filho que o Malcolm está trazendo aqui, né? Cã e seus descendentes povoaram a África e tal, foi amaldiçoado, né? Ele olha para o pai e fala: Nossa, que absurdo, né? Que toma vergonha na cara, seu velho bêbado, alguma coisa nesse sentido, assim. E aí os outros irmãos vêm e cobrem o pai, né? E aí o Noé, quando volta a si, amaldiçoa o filho por ter criticado ele, por ter, enfim, humilhado ele de alguma forma. E aí entra essa maldição, né? E historicamente existe uma compreensão que os descendentes de Cã foram para a África, né? Então, isso já foi muito utilizado. Até tem um vídeo do Marcos Feliciano falando que os negros são amaldiçoados por causa dessa história. E aí tem um outro pastor que fala com ele: a maldição dos negros são os cristãos que colonizaram e escravizaram eles. Essa que é a maldição que eles receberam. Foi o que o cristianismo fez com eles. Mas, enfim, eu acho interessante essa parte do mito, assim, me chama muita atenção. Mas aqui ele está falando diga lá ainda. É engraçado essa parte, né? Porque eu vou falar um pouco sobre uma. Eu tinha muito medo, né, da chuva quando criança, por conta dessa passagem do Noé, né? Que eu ficava pensando, cara, quem vai ser escolhido se tiver um segundo dilúvio? E eu criança, 7, 8 anos, e eu tinha muito medo de ser a que ficaria, né? Incrível, assim, eu lendo isso, né? Como isso já está, né? Tá entranhado na gente, né? Vamos dizer assim, eu não sei como é que se explica, isso é um inconsciente. Mas eu tinha muito medo da chuva quando criança por conta dessa passagem do dilúvio, né? Que escolhia uns e outros ficavam, porque qual é a justiça disso, né? O que que era realmente não ser pecador? O que que eu teria que fazer para estar ali, né? Até porque Noé só levou a família dele, então todo o resto do mundo, né? Vamos dizer assim, né? Segundo a mitologia, né? Todo o resto do mundo era pecador, e aí eu ficava muito angustiada quando criança, né? Quando todas as vezes que chovia, eu chorava muito, tinha muito medo da chuva. Hoje não, hoje eu acho linda. É tão lindo, né? Quando eu penso em Oiá, né? A, a deusa da chuva, né? Dos trovões, né? Hoje Oiá me dá outro significado para chuva e um outro sentimento, né? Agora pensar em Maravilhoso, né? Noé para mim era pensar em Noé para mim era terrível. É isso, queria só dar falar sobre isso. Muito bom, me lembra um pouco do Nego Bispo falando, né, sobre a cosmofobia, né, um tipo de medo do mundo mesmo, né, são mitos que tendem a colocar o mundo nesse lugar de terror, né, muito embora essa mitologia de dilúvio não é uma exclusividade judaica, né, outros povos, até um livro sobre isso aqui, deixa eu pegar aqui. Ah, que interessante. Tem dois. Tem um autor que estuda isso, ele é cristão, mas muito bons os trabalhos. O Mundo Perdido de Adão e Eva, que é sobre comparando o mito não é sobre ter existido ou não. Esse nome é péssimo, é só um nome para vender. Comparando o texto
judaico com outras mitologias da época, né, com a mitologia suméria, egípcia, e vendo quais são os pontos comuns e no que ela difere. Então, é um trabalho muito bom, assim, muito bem pensado, assim, que sai totalmente desse cânone fundamentalista, né? E tem outro aqui que eu estudei menos, mas que também é bom, que é O Mundo Perdido do Dilúvio, né? Que é o mesmo autor, que também vai comparar o mito de Noé com outras, né? Tanto com o texto bíblico em outros lugares, como que ele se liga com o texto, que é um mito bem importante, né? Quanto com outras mitologias, enfim. E aí existe até a teoria de que, de fato, teve um dilúvio, não um dilúvio de subir trocentos metros, né? Mas um alagamento com muitas chuvas na região do Oriente Médio há uns 6.000 anos atrás, né? Inclusive mudando a geografia local, uma mudança geológica mesmo, assim, que refletiu naquela região, né? E provavelmente por isso tantas culturas têm um mito fundador de dilúvio, né? Que isso afetou diferentes povos ao mesmo tempo, né? Mas enfim, e aí é interessante que a Inha trouxe esse medo dela com relação à chuva, né? É algo parecido com o que acho que muitos evangélicos vivem, assim, porque na Bíblia diz que o fim dos tempos seria como o dilúvio, mas ao invés de acabar na água, acabaria no fogo, né? Então, tanto que quando, e aí o ponto interessante assim do mito de Noé é que quando apazigua a chuva e eles recomeçam a vida, né? Deus faz o arco-íris e aí ele fala que vai ser o símbolo da aliança com eles, dizendo que jamais destruiria a humanidade de novo. Mas aí uma hora ele fala, mas jamais destruiria com água. Aí fica meio dúbio, assim, meio em aberto, né? Ele fala primeiro no geral e depois com água. E aí tem o receio dos Que crentes, mal isso, né? Que mal isso. o receio de muitos crentes, né, de desse fim que vem, né, acordar e alguns serem levados, outros ficarem para trás, né. É tipo a lógica da Arca de Noé, mas agora com o céu, né. Que é uma que se deve muito ao fundamentalismo, né. E eu acho que é uma interpretação muito pobre, assim, que reforça muito o nosso problema ecológico, porque tende a imaginar primeiro um fim do mundo, né? Ou seja, a não existência mais da Terra. Então não faz muita diferença se ela está sendo destruída agora ou não, porque depois Deus iria destruí-la, né? E o fato de que então eles seriam levados para uma outra dimensão, para um outro lugar, então, né, não seriam afetados por essa destruição, né? E, enfim, eu já participei um coletivo, né? Até alguns anos atrás eu ainda participava, mesmo não sendo cristão, mas assim, devoto nem nada do tipo, mas porque o coletivo era muito legal. Até o indígena que está à frente dele, indígena em retomada, o Josias, é lá de Recife. Igor está aí. Chama Nós na Criação. É a Igreja Batista Coqueiral que iniciou. E é interessante porque aí eles vão tentar levar para as igrejas outra visão sobre o texto bíblico. Assim. Eu não sei até que ponto consegue transformar, né, mas é interessante, que é pensar que o paraíso, né, na verdade, o céu não é o céu, é o reino dos céus, que é um reino que vem dos céus e restaura a terra. Uma nova terra, fala novos céus e nova terra, uma terra restaurada. Então, que a vontade de Deus é a restauração da terra, não a sua destruição. E aí eles têm várias passagens, tem toda uma teologia sobre isso, assim. Acho que se isso fosse mais difundido nas igrejas, já seria um ganho muito grande, né? Mas, enfim, estou saindo um pouco aqui da leitura, mas é uma realidade importante, porque um terço do Brasil é evangélico, né? E eles estão disputando ali de dentro esse discurso sobre o fim do mundo, né? Aí que no lugar quer como? Oh, esse aqui é o Zion. Zion que é o nome da nova Jerusalém, né? Sião. Mas foi a Rai que deu o nome por causa do Matrix mesmo. Gostou? É. Ah, tá.
Mas é interessante o poder desses mitos, né? Fico pensando na Ina se preocupando com a chuva, né? O quanto essas histórias mobilizam a gente. Eu sinto que a gente lê, né, e está aqui passando por um livro super legal, vários conceitos e tal, mas existe uma dimensão mítica, né, que ela é tão capaz de mobilizar nosso imaginário, né, para bem e para mal, assim, que de certa forma eu penso que o que a gente mais precisa hoje, talvez, seja uma mitologia condizente com o que a gente está vivendo, né? Algo que dê conta, assim, de falar sobre o mundo, sobre um mundo repensado, né? Um mundo atualizado com o que a gente sabe, com o que a gente está vivenciando. Tem, inclusive, eu esqueci o nome do livro agora. É um livro sobre a era axial. Vocês já ouviram falar desse termo? Era axial? Que é o período ali de 800 anos em que, né, surge a filosofia grega, o né, que é o nome? Karl Jasper, né? O Karl Jaspers tem mais de um livro sobre isso, não estou pensando até em outro, mas vem do Karl Jaspers. Esse período que grandes pensamentos, né, filosóficos, espirituais surgiram, né? O confucionismo, o taoísmo, o zoroastrismo, finalmente, né, alguns profetas judeus, e ali até chegar no cristianismo, né? Todos eles estavam olhando para um processo de urbanização e criação das civilizações como antigas, né, que a gente conhece pela história. E parece que, de alguma forma, a gente fala de Apocalipse, né, prevendo um pouco as consequências disso, né, os riscos que isso geraria, né, os riscos tanto de construção, né, porque essas civilizações conseguiram ter muito poder e muita capacidade de mobilização das pessoas, mas também os riscos de destruição, né, de guerra, enfim, mas uma destruição cósmica mesmo, do próprio mundo, de certa forma. Então, e, de certa forma não, a gente herda isso, né? Ainda hoje, o pensamento espiritual, assim, boa parte das pessoas, ele tem a ver ou com o budismo, né? Ou não só espiritual, o pensamento sobre a vida, né? O confucionismo, o cristianismo, essas grandes linhas desse período ainda marcam a gente. Mas elas lidavam com um mundo diferente, né? Um mundo, pelo menos, em que já não se tinha um mundo tão encantado mais, como eram os povos, e ainda são muitos povos tradicionais, e já também não tinha uma compreensão da Terra como um agente, uma entidade capaz de reagir e determinar muitas das nossas vidas, né? Então, tem eu vi isso num documentário, na época da pandemia, me marcou muito. Era, se chama documentário, eu falei documentário? Não, é um podcast. Vou me lembrar do nome do podcast. São autores canadenses que estão discutindo, assim. Não. Um deles escreveu um livro sobre a era axial falando justamente sobre isso, que a gente precisaria de conseguir pensar mitologias que superam esse pensamento axial. Que o pensamento axial, de certa forma, ele foi muito concentrado na transcendência, né? Então, transcender né, Buda, transcender a materialidade, ou transcender valeu, transcender a carne, né, no cristianismo, ou Platão também tem muito uma visão transcendental, né, e a diferente, né, ao contrário das visões mais, no caso das visões tradicionais, mais imanentistas, né, sobre a terra, os espíritos da terra, né, os espíritos do rio, sempre com essa base física muito forte. Então, de alguma forma, me parece que o que a gente precisa hoje é um tipo de nova imanência, né? Ou de uma imanência que transcendente, uma coisa que ou, no mínimo congrega essas duas linhas, né? Mas uma coisa é pensar isso filosoficamente, assim, outra é construir algo que faça nesse sentido, né? Você mandou Viveiros, deixa eu ver aqui. Parece que ele fala sobre isso nesse livro. O professor Hum, meu me recomendou. Acho que é interessante ouvir você falando isso.
Vou dar uma Sai, olhadinha depois. né? 2023. Pode até falar para quem está na gravação, né? O passado ainda está por vir, quem quiser saber mais sobre isso. Olha só, é justamente sobre isso. No Há Mundos por Vir, né? Há Mundo por Vir, que é um livro de 2014 deles, eles já entram nessa discussão, eles começam essa conversa. Legal saber que eles eram sequência mesmo, então. É um bom Legal. livro, pensando assim na possibilidade de grupo de estudos também, né? Você falou, foi. Muito bom. Já vou procurar o PDF. Mas agora não. Eu sou daqueles fissurados em ter todos os PDFs possíveis, né? Colecionador de PDF. Mas Sim. o mesmo é outra coisa, né? O bolsa agradece. Ah, peraí que eu saí da minha página aqui. A gente está com meia horinha ainda. Vamos ver se a gente avança para dar conta das outras sessões, né? Porque elas são muito boas, assim. Ele fala, depois dessa conversa toda, de umas figuras, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Ele fala que da paz, né? Acho que a gente ainda pode passar por isso. Na página seguinte, né? Eu marquei, tanto no cais como a bordo, esse abandono do mundo anuncia o fim do viver junto. O mundo que se instaura entre os humanos, por suas atividades políticas, por suas práticas culturais e a vida social, deve então suspender o tempo da catástrofe. E mais embaixo também, ele vai dizer, aqui, ó. Aquela paz, animada unicamente pela lógica da sobrevivência, pode ser traduzida como um conjunto de violências sem nome, à semelhança dos navios negreiros, Noé e o Tigre. A paz a bordo, tal como apresentada, não é uma paz entre diferentes grupos ou indivíduos, pois esses grupos são dissolvidos em um todo homogêneo. Ela se torna uma paz total, a ausência de qualquer atividade. O fim de um mundo entre os embarcados é apresentado como a condição de uma salvação diante da catástrofe. Mas a verdadeira paz não é somente a ausência de tensão, lembra Martin Luther King, e sim a presença de justiça. Só lembro da música do Rapa, né? É o Rapa, passa em voz É, na mesmo, né? É, enfim, aqui só concluindo, né? Me parece então que ele está chamando a atenção para esse tipo de visão ecológica, ou nem ecológica, né? Um ambientalismo que pressupõe que a resolução ecológica não passa por conflitos. Não é preciso lidar com a diversidade, né, como a gente viu, com a pluralidade de existentes, nem de existências possíveis, né? Basta com que você solucione as questões que estão postas, né? Um tipo de solução que a ciência vai dar as respostas e a engenharia os meios para responder, né? Engenharia, tecnologia, né? Então, uma coisa que passa por cima de quem vive ali, né, de que forma vive, por que vive, né, basta a gente resolver, né, o problema. Visto a questão também é sempre um problema a ser resolvido, né? Não é uma disputa, uma questão política propriamente dito, né? Uma despolitização, em última instância, né? Acho que a gente ainda padece muito disso, uma despolitização da questão ecológica, né? Daí a importância de se pensar a ecologia política, né? Eu puxar a sardinha para o meu lado. Porque se a gente separar as coisas, a política empobrece e a ecologia se despolitiza, né? E aí fica só o paradigma da tecnocracia, né? É, que é um risco muito grande mesmo, porque quando se denuncia o negacionismo, né, o risco é dizer assim, o outro lado do negacionismo é afirmar os fatos, né? Puramente concordar com a ciência, né? Aquela coisa da Pasternak, né? Na pandemia, assim, não, a ciência que está certa, viva a ciência é tudo, a ciência que vai nos libertar dos problemas, né? E aí você cai num outro problema, que é dar todo o poder aos cientistas e às instituições que financiam eles, né? Que são cada vez mais privadas,
não sei se vocês viram, saiu esses dias essa propaganda do Átila para a Shell, que é o Átila que fez divulgação científica, né, na época da pandemia, teve um papel importante, assim, ele fazendo uma propaganda, assim, deslavada mesmo, porque a Shell que impulsiona a vida, alguma coisa vital, né, cadê a neutralidade científica, né, ou mesmo o apego aos fatos nesse momento, né? Então, o discurso científico, ele pode ser muito bem adaptado aos interesses, né? E geralmente é. Então, tem sempre esse risco. O que não é dizer que a gente deve deixar os dados de fora, ignorar essas questões, né? Mas o risco tá sempre ali, né? Aí ele fala de umas figuras que aparecem, né? As figuras de recusa do mundo. Eu vou só colocar aqui um quadro que ele vai colocar, né? Que ele fala do indiferente, que designa a atitude ativa pelo qual o muro psíquico ou físico é erigido diante do rosto dos outros, delimitando o perímetro de objetos de uma preocupação. Enfim, eu vou passar mais por alto, né? A gente pode pensar, então, quantas pessoas, diante da catástrofe, né, do mal-estar que a gente está vivenciando, seguem de uma forma um tanto indiferente por uma série de razões, né? E eu não estou dizendo isso para julgar essas pessoas necessariamente, mas para apontar que é um caminho que muitas vezes se toma, né? Deixa para lá essas coisas, vamos cada um viver o seu, né? Enfim. E aí as outras figuras, o Xeno guerreiro, que é aquele que sempre vê o outro como um problema, né? O migrante, o pobre, né? Os pobres que estão destruindo o mundo. E tanto que ele fala isso no caso do Haiti, né? Os camponeses, os quilombolas que se refugiaram nos morros, né? Nas matas, e que precisavam cortar árvore eventualmente para fazer suas casas, né? Por causa de lenha, alguma coisa assim, foram culpabilizados, né? Então foram vistos como a causa do problema, quando na verdade eles são um sintoma, né? A forma que eles estavam vivendo era um sintoma da exclusão colonial, né? Ele fala também do sacrificador, né? Que é aquele que imagina que os outros então vão ter que se sacrificar diante do que está acontecendo para a gente poder resolver o problema, mas não ele, né? Ele, alguns seletos não precisam se movimentar e se modificar muito. E aí ele faz um paralelo com aqueles que ficam ficam para trás nos navios negreiros, né, que vão sendo deixados no processo, tendo que ser de alguma forma desfeitos ali, né, para dar sequência na viagem, né. O senhor patriarca, que é o que até age de alguma forma em relação ao mundo, mas sempre tendo os outros trabalhando por ele ou fazendo por ele, né. E, por fim, o devorador de mundo, que é aquele que continua com essa fome incessante, né, que nem a figura do Drummond ali, que vai de planeta em planeta, de bioma em bioma, sempre querendo mais, né? Escavando, devorando, que o Schopenhauer vai chamar acho que devoradores de pedra. Ele vai dizendo devoradores de várias coisas, né? Ele fala que o homem Devoradores de floresta é de também, ele diz, floresta, né? né? Ou povo da mercadoria. Isso. Acho que bate muito essa figura aqui, né? Mas acho que, olhando mais por cima, já deu para a gente ter uma clareza. E aí entra no caso do Haiti, né? Tem uma parte aqui que eu só fazendo um destaque rápido dessa página 105. Uhum. Esse trecho eu achei tão incrível, tão impressionante, assim, tem muito... Minha pesquisa é sobre atenção plena, sobre como levar atenção e realmente estar em contato com esse encontro, com as pessoas, com o mundo. Essa abertura de mundo, né? E aí ele fala essa coisa do indiferente, quando ele fala ele diz assim, o indivíduo diferente, página 105, o indivíduo diferente coloca em prática uma ignorância epistêmica ativa, cuja função é desvincular, romper a relação concreta com o outro, recusar o mundo, fechar-se em um solipsismo ingênuo, mas bastante violento. Aí a gente vê isso muito fortemente, assim, que é essa coisa do cinismo
e também com essa insensibilidade. É o oposto da atenção plena, de estar em contato com o mundo. Essa ignorância epistêmica é exatamente tipo, não. E aí depois ele vem com essa coisa do corpo, que é muito fundamental também, que é essa dessensibilizada em relação aos outros. Que às vezes esse termo epistêmico, né, algumas pessoas não, que antes eu tinha dificuldade de entender, mas é sobre isso mesmo, né? Sobre essa percepção que não consegue mais captar, não experimenta os fatos dos próprios, não sente odor. Achei muito bem construído esse parágrafo, assim, né? Essa ignorância epistêmica completa, assim, em todos os sentidos. Então ele constrói bem e ele fala dessa recusa do mundo. Eu acho que isso é bem um retrato dos nossos tempos. Nós estamos andando nessa recusa, nessa insensibilidade, até como uma forma de proteção a essa excesso de positividade também. Sim. Excesso de possibilidade, você falou? E positividade também, né? Tipo, um excesso de informação, a gente meio que ativa essa ignorância epistêmica. Eu me vejo ativando isso, assim. E até esse próprio trabalho de redes sociais que a gente faz é uma tentativa, essa coisa da economia da atenção, né? De tentar capturar a atenção das pessoas que está sobre a égide dessa epistemologia desativada, assim, né? Que não quer, que ignora. Então, assim, achei só estou destacando porque eu acho que é um parágrafo maravilhoso, assim, desse capítulo. Aí ele falou, fechando-se um solipsismo ingênuo, né? O solipsismo é aquela vertente filosófica que imagina que a existência é tudo que eu vejo, né? Tipo, olha, a única coisa que existe sou eu, né? A minha percepção das coisas. Essa coisa da bolha das redes sociais, né? É interessante essa relação com as redes, né? E eu a gente acho fica disso, né? Pode falar, desculpa, Gustavo. Pode falar. Não, eu estou só comentando que a gente fica refém disso, é difícil escapar, né? Eu me vejo ativando esse modo muitas vezes para que eu conseguir habitar, porque é difícil, a gente está dentro de um sistema realmente colonial, neoliberal, que nossa atenção ela está sendo consumida para a simples existência, inclusive, né? Sobrevivência. O que eu mais vi nos últimos tempos foi a gente se aproximando e falando, nossa, muito legal o grupo, achei interessante, boa roda, mas eu não tenho tempo, não posso. Estou cansado, chega no momento eu já não tenho mais disposição, né? Eu falo, eu entendo, eu também às vezes me sinto assim. Exatamente. A gente quer ser compreensível, mas gostaria que eles viessem, mas é real, é real. E porque muitas vezes dá até vontade de dizer, é porque não tem muito espaço, né, por mensagem, assim. Mas olha, eu acho que se você sentar e conversar um pouco, talvez você vai se sentir menos cansado. Talvez você vai se reanimar, né? Porque, enfim, quando fala grupo de estudos também, as pessoas remetem a uma coisa muito densa e de... boa isso. É bom entender que lá não... informações, né? Tanto que a Legal. ideia foi um grupo de estudos e acolhimento para falar, olha, tem uma parte que é sobre a gente se reconhecer aqui, né, sobre a gente estar juntos, isso é importante. Se fosse um grupo acadêmico qualquer, fazia isso no contexto universitário, né? Legal isso. Legal isso, Gustavo. Essa ideia. É bom destacar isso mesmo. E trazer essa disposição para a gente que está aqui, né, conversando. Eu não sei vocês, assim, mas no final dos encontros, eu sempre saio revitalizado, assim. Geralmente eu falo, vamos sair para comer alguma coisa, assim, a gente come uma pamonha, sei lá, já tem a pamonha pós-grupo. Hoje eu não sei se vai rolar, porque ela tem atendimento até 8. Mas já virou até uma coisa nossa, assim, que dá uma alegria, assim, dá um gás. Verdade, verdade. Anyways, e aí... Pode seguir. Mas eu achei muito bom esse que você trouxe, assim, esse parágrafo eu acho que ele é um parágrafo importante, né? porque é algo que realmente fala e é algo que a gente está passando mesmo, esse desligamento e o cinismo, que é outro retrato da nossa época, do nosso momento também. Dá até para a gente continuar lendo, né? O diferente navega sobre a Terra com uma percepção de mundo dessensibilizada em relação aos outros. Ele não experimenta os pratos dos pobres, não sente o odor nauseabundo dos arredores, as fábricas, né? Os plants.
e zonas industriais. Não toca as peles arrefecidas pela miséria. Não vê as discriminações raciais e de gênero, nem ouve o grito do apelo por um mundo. Isso é muito forte, né? A recusa do mundo, do indiferente, é o abandono de uma preocupação com o outro. Esse parágrafo é muito bom. Ele vai trazer, em todos os aspectos, a gente está insensibilizado, assim. E É a própria estratégia neoliberal, é essa mesmo, que a gente fica assim, né? me parece que as outras figuras nada mais são do que o indiferente, a partir da indiferença dele, tentando dar a resposta, né? Então, ou ele culpa o outro, ou ele sacrifica o outro, ou ele domina o outro, né? Tudo que ele vai fazer submete ou devora o outro, né? Tudo que a indiferença dele vai produzir, quando não é pura indiferença, né? Mas é a figura central mesmo, né? Me parece a mais ativada, assim. Aí a imagem que eu até postei hoje lá no... Eu achei interessante, teve um engajamento falando sobre economia da atenção, né? Um engajamento muito legal, assim, que eu acho que essa imagem aqui, ela em preto e branco não se vê tão bem, né? Deixa eu até ver se eu tenho ela aqui. Ah, enfim, não, estamos com um tempinho apertado, mas porque são pessoas fugindo, né? Pessoas escravizadas fugindo pelo pântano, né? Slave Hunt de Ismael Swamp. Caça aos escravizados, pântano sombrio, né? E aí isso, de alguma forma, prefigurando o que ele vai trazer aqui, né? E aí ele traz esses três casos, né? O Haiti, que é sobre a questão de reflorestamento sem o mundo, né? O caso de Porto Rico tem a ver com uma ilha que era uma pequena ilha de Porto Rico, acho que não sei quantos mil quilômetros quadrados, assim, que tinha habitantes, mas foi transformada numa, num, num campo militar, né, de testes de bombas, de veneno, de napalm, né, e que depois, já resumindo, que a gente não vai ter tempo de ver tudo com calma, mas é interessante, assim, depois que finalmente cessam os testes, porque morreu um soldado, tem muitos protestos, né, eles vão lá e ao invés de pagar o povo alguma indenização pelo que eles tinham feito e deixar ele em paz, eles transformam tudo em reservas, né? E aí o povo continua espremido numa faixa muito pequena, né, 10 mil habitantes lá da ilha, sem ter acesso, sem poder, enfim, pescar e usufruir do resto da ilha, né? Porque sai de uma lógica de bombardeado para agora vamos preservar, né? Essa preservação sem o mundo também. E no último caso, ele fala sobre Martinique e Guadalupe, sobre o uso da cloderona, se eu não me engano, esqueci o nome do químico agora, CLD, né? Ah, clordecona, que é um agrotóxico que foi muito utilizado lá e que, ironicamente, ele não passava para as bananas, né? Ele ficava muito no solo e afetava os tubérculos, né? Que a população mais pobre, tradicional, plantava muito. Então, ele não afetava as exportações, mas afetava a subsistência das pessoas, né? E foram muitos anos até que se conseguiu finalmente proibir lá, né? Esse uso desse agrotóxico. E outros também, né? Então, e é uma questão que acho que ressoa muito no Brasil, né? Que a quantidade de casos de malformação fetal, câncer, né? Doenças de diversos tipos, né? Que pessoas em áreas rurais, principalmente, sofrem no país é muito grande, né? Quando não tem uma pulverização que é deliberada sobre áreas indígenas, por exemplo, né? Uma guerra química mesmo sendo feita, né? Então, e aí tem essa questão da toxicidade dessas substâncias, ela ser invisível, né? Você não vê a substância, você não vê ela se instaurando, quando vê já tem uma doença, né? E é difícil, às vezes, de relacionar
por que uma coisa teve, né, a ver com a outra, assim. Inclusive, tem um filme muito bom, eu assisti ele só esses dias, ele já tem, acho que 2019, Dark Waters, com o Mark Ruffalo, aquele, o Hulk, né? Vou colocar aqui. Vocês já chegaram a ver ele? Dark Waters. É excelente, assim, Não. é sobre uma cidadezinha que tem uma indústria da Dow Chemical, se eu não me engano, ou DuPont, que é uma indústria química, né, que faz agrotóxicos e outras coisas, mas nesse caso eles estavam fazendo Teflon, a substância que é usada no Teflon. E ela estava vazando e sendo, enfim, lançada no rio lá na região, né? E aí começa a morrer o gado, as pessoas começam a adoecer. E é a história de um advogado que trabalhava para a indústria química e que, depois de ser chamado por moradores que estavam sofrendo com isso, começa um processo contra a DuPont, né? E isso vai arrastar anos e, enfim, vai ter toda uma repercussão, né? Porque, na verdade, Ah, não acho que assisti, sim. é muito bom. Nossa, é muito bem feito. Porque não só a comunidade ali, aquela cidade está sofrendo muito, né? E esse é o grande caso, mas a Teflon estava, enfim, até hoje, né? Nas casas de milhões e milhões, bilhões de pessoas, né? E dando muito lucro para a empresa, né? Enfim, mas para finalizar, né? Eu já falei dos outros dois casos, porque eu queria me focar mais no Haiti, né? Me chama muita atenção, e eu até fiz o post hoje meditando nisso, eu tinha lido há alguns dias, mas ficou ruminando na minha cabeça, né? Essa coisa de reflorestar sem o mundo, né? Hoje, eu até me coloca para pensar, né? O que que é ecologia, no final das contas? O que que é um ambientalismo, de fato, né? Por vezes, ele pode ser transformado numa preocupação hum, quantitativa, né? Ou calculável de áreas que devem ser, enfim, transformadas de um dado para outro, né? Aqui tinha X árvores, agora tem que ter 10X. Capturou tantos toneladas de carbono, então é bom, né? E pronto, você tem uma resolução daquilo, né? Principalmente a questão do carbono, né? Tem um documentário, até podia ter passado para vocês já, agora que eu me lembrei. Mandei ele para um amigo esses dias. Se chama Water is Love, né? Água é vida. Até me pensei nele sem querer. Water is Love. Vou mandar aqui o link. Eu vou mandar lá no grupo também. E a senha dele. Hum. E nesse documentário, ele é sobre a água, principalmente, né? Feito por uma ecovila em Portugal, a Tamera. Mas uma das falas mais interessantes é de um cara que vai dizer: o problema, né, é ver toda essa questão como um cálculo, né? E a preocupação com o carbono traz isso muito forte, né? O cálculo sobre o que que você pode, enfim, como resolver a questão do ponto de vista técnico, né? Então, como se, e aí o Malcolm vai criticar muito fortemente isso, como se o problema inicial fosse técnico também, né? Aconteceu um erro aqui, né, na nossa engenharia, na nossa forma de produzir, na nossa forma de fazer as coisas, e agora a gente precisa sanar esse erro com uma solução igualmente técnica, né? E ele vai falar que o risco de fazer isso, um deles, né, é apagar o processo colonial, o processo histórico que gerou esse problema em primeiro lugar, e além disso trazer uma solução que não devolve, não resolve essa ausência de mundo, né? Esse mundo que foi negado para tantas pessoas, né? Então, o caso do Haiti é particularmente singular, é particularmente representativo disso, né? Que ele vai falar de uma região que o Haiti foi muito desmatado no processo colonial, né? Desde o início, acho que cerca de 80% dele foi desmatado. E aí, além disso, populações tradicionalmente excluídas, né, foram para os morros. E nesses morros começaram a ser associadas com a destruição das matas, porque, enfim, tem algum tipo de manejo, né? E o manejo não é de todo mal, né? O manejo é parte de um processo importante
desde que ele seja feito com proporcionalidade, enfim. Muito diferente você cortar algumas árvores para fazer sua casa e cortar árvores para fazer casa para uma cidade inteira, né? E isso geralmente não é levado em consideração. Mas, na, com essas iniciativas conservacionistas, né, essa região foi transformada em parque, e aí 142 famílias que viviam lá foram quase que convidadas a se retirarem, né, e bateram o pé, ficaram lá, e na época que o Malcolm estava lá, a polícia foi e chegou a matar, acho que 4 pessoas, ferir outras, e teve todo um processo de comoção social depois disso, né? As pessoas ficarem sabendo desse ataque e eles conseguirem ficar lá, e tudo que o governo fez foi pagar o enterro dessas pessoas. Meio que, assim, esconde isso, né? E aí eles pegaram dinheiro e fizeram um túmulo gigante, com uma cruz enorme, dessas pessoas que morreram. Para falar, vocês querem só fazer apagar o que aconteceu, né? Vamos deixar isso memorável. Não vamos deixar isso ser esquecido, né? Então, é nesse contexto que ele, a partir disso, que ele vai chamar a atenção para o risco de querer se reflorestar sem o mundo, né? Eu chamei de ambientalismo sem o mundo, né? Em que você pode, por exemplo, tem uma cachoeira que eu gosto muito de ir aqui na região, você chega, tem uma floresta sendo plantada num morro que tinha sido desmatado, né? Que é uma iniciativa interessante. Aí você vai ver, é o Mister Rainforest, sei lá, um cara que tem o nome de floresta, inclusive, era curioso, mas é lá da Alemanha. E ele, enfim, esse grupo, né, mandou plantar essas árvores ali, e não, enfim, não tem qualquer relação com aquele território, né? Mas está ali contando como métricas de carbono, e provavelmente eles estão cortando árvores em algum outro lugar, porque o importante é ser carbon neutral, né? Como se neutralidade, enfim, esses termos, né, técnicos, Essa lógica. que vão simulando a destruição, né? Não, tudo bem eu destruir aqui e acolá eu estou preservando, né? O importante é onde é mais barato preservar, eu estou preservando, né? Onde eu posso ganhar mais destruindo, eu destruo. Que é uma lógica muito perniciosa, assim, né? Muito que ainda se passa como neutra, né? Quando na verdade, aí acho que a gente pode fechar com essa conversa, né? O que a gente precisa hoje são processos regenerativos. A neutralidade ela é ruim porque a gente já está em dívida, digamos, né? A gente já está com, por exemplo, mesmo que a gente parasse de emitir carbono hoje, de repente, o que não vai acontecer, né? A inércia do processo de desestabilização ecológica é tão grande que a gente ainda aumentaria provavelmente até uns 2 graus. Mais de 1,5, com certeza. Mesmo que tudo parasse. Até porque tem uma coisa que é pouco discutida, que até não gosto de trazer muito, porque é um meio bad pensar nisso, mas a temperatura, a temperatura não é maior porque a poluição cria aerossóis, né, no céu que diminuem a incidência solar. Então, se a gente parasse de poluir completamente, provavelmente a temperatura, tem estudos, né, bem aprofundados sobre isso, iria aumentar cerca de meio grau. Antes de esfriar, teria que esquentar. Então, a gente está meio que preso nessa paradoxo, né? Que forte isso. Uhum. Isso é muito pouco falado, inclusive, né? Mas aí a importância de ser um processo gradual, né? Pensado, que tem participação popular, participação das pessoas de forma geral, né? Que eu acho que já existe, só que ele ainda é muito pequeno, muito embrionário, para dar conta, para aparecer nos grandes gráficos, etc., né? Mas tem muita gente agindo, muita gente reagindo, né? Tem gente que nunca não esteve reagindo, né? Populações tradicionais estão aí fazendo isso desde sempre, né? Enfim, mas essa provocação dele, né, de pensar, então, o ambientalismo como um mundo, né, que se constrói junto do mundo. Eu acho que é disso que se trata, assim, o desafio para a gente pensar, né, para a gente não cair esse vocabulário gerencialista, tecnicista, né. Não sei se tinha Próximo encontro a gente trabalha melhor esse capítulo, né? Os trechinhos. Foi mais um sobrevoo, assim. A gente pode entrar em alguns pontos mais específicos. Mas é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Não sei se tem mais algum comentário, alguma coisa que queiram trazer.
Muito bom, né? Esse livro é realmente muito bonito. Dá uma olhadinha nessas referências também que você mandou. O documentário que eu mandei é maravilhoso. É assim, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei emocionado mesmo. E essa coisa da água é tão importante, né? É, esse link, inclusive, eles pediram para eu não compartilhar com as pessoas. Aí eu perguntei, eu posso mandar para poucas pessoas e pedir para elas não compartilharem? Eles, tá, porque já saiu do ar, assim. Mas eu acho que coisas boas têm que ser compartilhadas, né? É Então, verdade. Era bom. eles não vão... Mas esse vídeo não vai ficar mais disponível, é isso? Ou é só para quem comprou? É isso? Então, eles lançaram durante uma semana, Ah, e tá. ficou disponível para quem viu, e depois saiu do ar. E eu já tinha assistido, eu falei, nossa, eu quero ver esse vídeo de novo. Dá para comprar? Para quem quiser adquirir? Consegue? Não, não tinha essa possibilidade. Se tivesse, eu, Caramba. eu teria comprado. Mas, não, aí eles me falaram, olha, a gente pode te passar a senha que você acessa. Só pede para não compartilhar publicamente, assim, então eu não postei. Era bom depois saber por que que eles não estão querendo, né? Deve ter algum motivo, né? Querem fazer algum outro tipo de lançamento, não sei. Mas é muito bom. Eu acho que Legal. é muito, sensibiliza muito, porque é justamente uma crítica desse mentalismo sem mundo. Acho que é Legal. necessário. É isso, minha gente. Obrigado Valeu, por Gustavo, estar obrigado. comigo. Valeu. Então, Ina, boa noite. Boa Gabriel, noite. Até a nos próxima. vemos. Tchau, tchau, Gabriel. Tchau, Kathleen. Boa noite a Valeu, Igor. todos. Tchau, Uhum. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar a gravação aqui.